Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é estatística. A estatística está presente no nosso cotidiano, mas muitas vezes não percebemos. Ou olhamos para alguma informação e não percebemos que faz parte da estatística. A estatística busca informações. Então, pega informações de várias pessoas, ou situações, ou números, e com as ferramentas da estatística, consegue usar essas informações de uma forma útil para resolver problemas. Bom, um exemplo mais prático tem esse infográfico que mostra a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais. Essas informações são reais, foram pegas no ano de 2018. Aqui, ó, vocês estão vendo que essas informações estão em porcentagem. Então, a porcentagem está muito presente na estatística. Aqui, na estatística, é importante a organização. Aqui, está dividido por regiões, ó, Nordeste, a Sul, Centro-Oeste e a Sudeste, que é a nossa. No país inteiro, 7,2% da população em 2018 é analfabeta, da população de 15 anos ou mais. Isso dá 11,8 milhões de analfabetos no país inteiro. Também, ó, ela organiza por idade, por raça e cor e por sexo. Então aqui, com as informações, foi percebido um problema do país. Percebendo o problema, vai buscar soluções. Ó, intervalo de classe. Aqui é o exemplo de uma empresa. Nessa coluna estão a quantidade de salários, né, que os funcionários ganham. Aqui está o total de empregados. Isso aqui chama intervalo de classe. Quando está esse risquinho, eu vou falar risquinho, fica mais fácil de vocês entenderem. Não vou falar o termo técnico, que a intenção é vocês entenderem bem. Quando está esse risquinho aqui na vertical, significa que o número 1 entra. Como o número 3 não tem esse risco, o 3 não entra. Então, esse intervalo de classe aqui, só entra o número 1 e o número 2. Ou seja, esses são dois salários mínimos. Perceba uma coisa. Quanto mais ganha o funcionário, menos funcionário tem. Geralmente são cargos de chefia que exigem mais estudo. Então, vale a pena estudar. Aqui eu acabei de falar, né, do símbolo. O limite inferior é o primeiro aqui da esquerda e o limite superior é esse número da direita. Agora eu vou exemplificar a quantidade de salários. Ó. O 1 entra, o 3 não. Ou seja, aqui só entra o 1 e o 2. São dois salários. Aqui o 3 entra e o 5 não. Então é o 3 e o 4. E assim por diante. Aqui o 13 entra e o 15 não. Então é o 13, 14. Agora, vou pegar outro exemplo. Ó. Considere um intervalo de pessoas com 10 a 20 anos de idade. Então, vai estar no conjunto dos números naturais. O item A, esse intervalo aqui. O 10 tem esse risco vertical, o 20 não. Ou seja, o 10 vai entrar e o 20 não. Então, vai ser 10, 11, 12, tananã, até o 19. Ele também pode ser representado dessa forma, por cochete. Quando o cochete está virado para o número entra. Quando o cochete está virado de costas para o número não entra. Ou pode ser representado nessa fórmula, desse jeito, com o símbolo de menor, maior. Vou explicar com mais detalhe esse jeito aqui. Foca nos símbolos.
Se eu pegar o ponto de referência com o x, esse símbolo aqui, estão vendo que a parte maior, a abertura está voltada para o x? Então significa que o x é maior que 10. Como ele tem esse traço embaixo do sinal de maior, ele é maior ou igual a 10. Isso pegando de referência do x. Agora, no 20, tá vendo que é a seta, que parece uma seta, né? Ou a ponta de uma flecha. A ponta está virada para o x. Tá vendo que a ponta ocupa menos espaço que a abertura? Então aqui é x menor que 20. Então vão ser esses números no intervalo. O 10 entra, porque tem o símbolo de igual. Aí vai até o 19, porque o 20 não tem o símbolo de igual. Sempre os símbolos vão estar desse jeito. Você pode entender também esses símbolos como que os números estão entre esse intervalo, estão entre esses dois números. O exemplo B. Agora, o 10 não entra, está excluído, exclusive. E o 20 entra, ele tem um risquinho. Então, como o 10 não tem o risquinho, o cochete está virado para o outro lado. E o 20 tem o risquinho, o cochete está virado para o 20. Ou pode ser escrito nesse intervalo aqui com o símbolo de maior e menor. Então aqui os números estão entre 10 e 20. Só que dessa vez o 10 não entra, porque não tem o risquinho de igual aqui. E dessa vez o 20 vai entrar. Então vai começar a partir do 11. O 11 vai até o número 20. Agora, os dois têm o risquinho. Então, tanto o 10 como o 20 vão entrar. Os dois cochetes vão estar virados para os números. E pode ser escrito nesse intervalo. Agora, notem que os dois símbolos têm o risquinho, o tracinho de igual embaixo. Então, aqui vai começar no 10, 11, 12, 18, 19 e o 20 entra. Agora, os nomes. O risquinho é inclusive. Sem o risco é exclusive. Então, aqui tem os dois. Inclusive, inclusive. Sem nada, só o tracinho. Exclusive, exclusive. E aqui não tem, aqui tem. Exclusive e inclusive. Esses nomes, por hora, não tem muita necessidade de guardar. O importante é saber o que significa. Independentemente da representação adotada para o intervalo de classe, em todos os exemplos anteriores, a amplitude de classe é a mesma. Caso você não se lembre, a amplitude de classe é a diferença entre o limite superior do intervalo de dados e amplitude, no caso do exemplo dos números entre 10 e 20, a amplitude é 20, que é o limite superior, que está do lado direito, menos 10, que é o limite inferior. Então, 20 menos 10 vai dar 10. Amplitude na estatística é só isso. É a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Diferença na matemática é uma conta de menos. Então, lembra que na matemática, diferença é uma conta de menos. É a linguagem própria da matemática. Vamos para o exercício. A tabela abaixo contém dados relativos à população de idade igual ou superior a 25 anos de uma cidade, de acordo com os anos de escolarização. Então, essa coluna aqui são os anos de estudo. É o tempo que a pessoa estudou. Aqui é porcentagem. E aqui é o total de pessoas que nós vamos encontrar depois no item B. Notem aqui que o 0 faz parte
e o 4 não, porque o 4 não tem o traço aqui, o risquinho na vertical. E tem A. Todos os intervalos de classe têm a mesma amplitude? Vamos verificar. A amplitude é esse daqui, o da direita menos o da esquerda. Então vamos fazer o primeiro. 4 menos 0, amplitude. É esse menos esse. 4 menos 0, 4. Da linha de baixo, vai ser 8 menos 4. Também dá 4. E aqui, 12 menos 8, também dá 4. Então já podemos responder nossa pergunta. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? Sim. Igual a 4. Item B. Sabe-se que nessa cidade há 32 mil pessoas com idade igual ou superior a 25 anos. Complete a terceira coluna. Com essa informação aqui, eu sei que a cidade tem 32 mil pessoas. Eu consigo calcular o total de pessoas em cada ano de estudo. Então, na primeira linha, eu vou fazer 14,4% de 32 mil. Na segunda, 28,3% de 32 mil. E na terceira, 29,7% de 32 mil. Vamos para a lousa. Vou fazer 14,4% de 32 mil. Colocar a porcentagem na forma de fração. Então, vai ser 14,4 em cima da fração sobre 100. É sobre 100 porque é porcentagem. O D na porcentagem é vezes. E o 32 mil, eu vou colocar o número 1 embaixo da fração para ajudar na conta. Então, eu vou fazer 14,4 vezes 32 mil. Eu queria fazer essa continha aqui. É interessante fazer essa conta, porque aqui são 3 números. Então, coloco o 32 mil em cima. Vezes 14,4. Eu vou fazer essa conta, que a maioria dos alunos tem dificuldade ou esquecem, porque poucos exercícios pedem com 3 números. Então, vamos começar aqui pelo 4. Sempre começa por aqui. 4 vezes 0, 0. Que vai ser tudo 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Aqui coloca alguma coisa para separar. A gente prefere o 0, eu gosto do sinal de mais. Aqui, ó, repete, é 4 de novo, então eu posso copiar esse número aqui de cima. Não preciso fazer a conta 2 vezes. Agora, esse primeiro sinal de mais, para separar, eu coloquei embaixo da ordem da unidade. Agora, o próximo número que eu vou pegar, 1, eu vou colocar embaixo da ordem da centena. Vou colocar mais um sinalzinho aqui, só para ficar fácil de visualizar que andou para cá. Então, é 1 vezes 32 mil. Dá 32 mil. Para fazer a conta, ó, 0, 0, desce 8, né? 8 mais 0 dá 8. 2 mais 8 dá 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. 1 mais 3, 4. Agora vamos colocar a vírgula, ó. Na conta inteira, eu só tenho um número do lado direito da vírgula, que é o 4. Aqui em cima não tem o casa decimal. Então, ó, como é um número só depois da vírgula, eu vou pegar aqui do final e andar para cá. Então, isso aqui é 460.800. Essa vírgula aqui não precisa.
certo? Então, ó, 460.800, e aqui 100 vezes 1 dá 100. Como a fração é uma divisão, eu posso simplificar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Simplifiquei, sobra o 4.608. Aí essas contas aqui vocês podem conferir em casa. Então, ó, 28,3 coloca sobre 100 porque é porcentagem, o D é vezes, e coloca o número 1 embaixo do 32.000. 28,3 vezes 32.000, 905.600. 100 vezes 1 dá 100. Simplifico os dois zeros aqui do final, em cima e embaixo, dá 9.056. E a última porcentagem que está na tabela é essa. Então, 29,7% sobre 100 vezes 32.000 sobre 1. Então, 29,7 vezes 32.000, 950.400. 100 vezes 1 dá 100. Simplifica os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, 9.504. Agora vamos preencher a tabela. Todas essas contas que nós estávamos fazendo é para completar a tabela. Então a aula de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam de tirar as dúvidas com os tutores, mandar as fotos das atividades no grupo dos tutores de vocês. Grande abraço e fiquem com Deus.